Olá, alunos! Vamos dar início à nossa terceira aula e vamos falar das matrizes religiosas brasileiras. Como vimos na segunda aula, o catolicismo no Brasil ele tem uma representação chamada catolicismo popular. E é um catolicismo característico, principalmente do interior do Brasil. No Nordeste é muito forte, foi trazido pelos portugueses. Esse é um catolicismo que é aquele das rezadeiras, das benzendeiras, dos santos não populares. E nós temos, se nós andarmos pelas pequenas cidades e grandes cidades do interior do Nordeste, ou até nas periferias das capitais, nós vamos encontrar esses cultos populares. O mais conhecido deles é o culto a Padre Cícero, ali em Juazeiro do Norte, no Ceará, mas nós também temos outros bem fortes, como em Patos, na Paraíba, a Cruz da Menina, que é a história de uma menina que foi assassinada e que virou santa. Nós temos outros cultos espalhados por esse Brasil que representam esse catolicismo popular. Então, o catolicismo popular, ele tem características como, por exemplo, a pessoa crê em Deus, crê em Jesus Cristo, crê na Virgem Maria, que é uma crença própria do católico, mas ela faz a sua promessa ao seu santo de devoção, que muitas vezes é um santo que não é reconhecido pelo catolicismo romano. E aí é o caso do Padre Cícero, é o caso da Cruz da Menina, e até pessoas que foram marginalizadas na sociedade, elas também podem virar santos nesse catolicismo popular. Como é o caso de um ex-cangaceiro de Lampião chamado Jararaca, que é enterrado na cidade de Mossoró, Rio Grande do Norte, e lá é prestado culto a ele. Também é aquele catolicismo que a criança adoece e a mãe leva para a benzendeira, para a rezadeira. Não leva para o médico, não leva para o pronto-socorro, não leva para o padre rezar por ela, mas leva para aquela figura mística que está ali como sacerdote ou sacerdotisa, nesse sentido de praticar um ritual, uma cura religiosa. Mas isso é feito por quê? Porque eles estão mais próximos dessas pessoas. O acesso ao padre é difícil, ao bispo muito mais difícil, então é aí que surgem essas pessoas que se caracterizam por essa liderança espiritual. Esse é o catolicismo popular brasileiro. Nós temos também, no Brasil, uma pulverização do protestantismo. Temos o protestantismo tradicional, temos o protestantismo pentecostal que chegou ao Brasil em 3 segmentos. Primeiramente com a Assembleia de Deus, Ministério Belém, como é conhecida hoje, e a Congregação Cristã do Brasil, uma em 1910 e outra em 1911. Ambas cresceram bastante. A Assembleia de Deus nasce lá em Belém do Pará, depois ela vem crescendo pelo Nordeste, e a Congregação Cristã nasce lá no Paraná, entre a colônia italiana. Nós ainda temos uma representação forte dessas igrejas no Brasil. A Assembleia de Deus continua sendo a maior igreja evangélica do Brasil, a que tem o maior número de membros, embora ela tenha passado e tem passado a cada dia por um processo de divisão muito grande. E a Congregação Cristã também está presente em várias partes do país, com a presença forte continua sendo no Paraná e interior de São Paulo, mas nós sempre nos deparamos com aquele templo de cor cinza, que é característico da congregação cristã. A congregação cristã tem uma característica diferente, pois ela é uma igreja pentecostal e calvinista ao mesmo tempo. Por isso ela não evangeliza,
ela acredita que os eleitos irão até a igreja levados, né, chamados por Deus. O segundo segmento pentecostal é quando chega aqui o Brasil, a Igreja Brasil para Cristo, é uma representante desse segundo segmento. Qual vai ser, entre outras denominações, qual vai ser a diferença? Eles vão começar a utilizar meios de comunicação, né, populares para se expandir. O caso do rádio, né, primeiramente rádios, eles vão fazer vários programas de rádios, vão começar também a utilizar espaços antes considerados profanos pelo primeiro segmento pentecostal e vão então evangelizar através de grandes cruzadas, de grandes avivamentos, de grandes concentrações de pessoas em estádios de futebol, em ginásios. Esses espaços vão ser então sacralizados para esse fim. E por último, nós temos o segmento chamado neopentecostal, que é um segmento que também veio via Estados Unidos, tá? Assim como o pentecostalismo clássico, e é o segmento hoje que está crescendo bastante no Brasil e também ele tem adentrado nas igrejas pentecostais clássicas e também igrejas chamadas de igrejas históricas. O neopentecostalismo tem uma ênfase muito grande na questão da prosperidade, ou seja, diferentemente do que o pentecostal clássico crê, acredita e tem a ênfase que é na vida eterna, a gente percebe isso pelas letras dos hinos. A ênfase neopentecostal é ser feliz agora, aqui, no mundo terreno. Então, para você ser abençoado, você precisa ter bens materiais. Adquirir bens materiais é sinal de bênção. Outra questão é que associa-se aos males, às doenças, a causas espirituais. Você adoece porque está em pecado. Quem não está em pecado não vai adoecer de determinadas doenças. Essas doenças seriam, digamos assim, um castigo de Deus porque a vida está errada em algum aspecto. Essa é a crença neopentecostal, que já também vem sofrendo modificações, porque religiões e religião, movimento religioso, tem isso, elas vão se modificando, vão se aculturando, vão se moldando ao longo do tempo. Nós também temos uma representação no Brasil de uma religião que começou na França, com Allan Kardec, que é o espiritismo, chamado espiritismo kardecista, né, porque foi fundado por ele. Não deu certo lá na França, começou entre a classe aristocrática como uma brincadeira, as pessoas se reuniam em mesas e buscavam esse contato com o sobrenatural, até que um dia acontecem, segundo eles, manifestações desse sobrenatural, as mesas começam a girar, os copos começam a balançar. Então, Allan Kardec, ele frequentava essas reuniões e ele então vai começar a sistematizar, né, esses rituais, esses acontecimentos, porque ele era um grande estudioso das religiões, principalmente do hinduísmo e do budismo. E ele, então, cria essa nova religião, que não dá certo na França, tá? Quando Allan Kardec morre, o espiritismo francês praticamente morre também, mas outros seguidores dele, médicos, cientistas, continuam ainda. Alguns brasileiros vão para a França e tomam contato com essa nova doutrina e trazem ao Brasil. Como o Brasil é esse lugar fértil de religiosidade, ou seja, todas as religiões elas dão certo aqui, ou no maior grau ou no menor grau, mas dão certo, encontram seguidores. O espiritismo então cresce aqui e vai crescer muito na figura de Chico Xavier, porque Chico Xavier vai trazer então a questão da psicografia, né, que é transcrever, né,
escrever como recebendo, segundo eles, espíritos de pessoas que já morreram. Cresce também porque o Espiritismo tem na sua doutrina a questão do contato com os mortos, e as pessoas que perdem seus entes queridos vão em busca, né, desesperadas com a dor que estão sentindo, com a saudade, de algum contato, né, porque é isso que o Espiritismo crê, que há contato com pessoas mortas, é possível esse contato, e essas pessoas então vão até os médiuns para receberem notícias de seus entes que já não estão mais no plano terreno. E o Espiritismo cresceu bastante no Brasil, é a terceira maior religião. Ele tem uma característica de crescer entre a classe alta e média alta, porque ele também tem sua visão, sua doutrina de doar, né, aos pobres, fazer caridade, inclusive a salvação no Espiritismo é pela caridade. E então os espíritas praticam. Para se fazer caridade precisa ter dinheiro, né, para fazer as doações. Outra questão também do Espiritismo é a crença na reencarnação, que Allan Kardec não criou, ele copiou do hinduísmo, sendo que há uma diferença. O Espiritismo cresce porque, aqui no Brasil, porque a reencarnação, não é, que é pregada por eles, segundo eles, é somente em seres humanos. Então, a crença deles é assim: você vai reencarnar enquanto você não conseguir chegar a um estágio de uma pessoa boa, que só pratica o bem. Então, essa é uma das principais, se não a principal doutrina espírita, a reencarnação junto com a comunicação com os mortos. E o Espiritismo é um desafio, tá, para nós evangélicos, e nós também temos que conhecê-lo para poder combatê-lo. Os espíritas dizem que não são uma religião, são uma filosofia. Mas, novamente, eu venho dizer que são uma religião, sim, porque quando a gente se depara, né, no estudo do Espiritismo, a gente vê que eles têm ritos, a gente vê que eles têm os médios que funcionariam como os sacerdotes, né, daquela religião. Eles têm livros, tá, que são 5 livros escritos por Allan Kardec. Um deles é a Gênese, ele escreve sobre cada doutrina espírita nesses 5 livros. Então, o Espiritismo realmente, ele é uma religião, não é um sistema filosófico, até porque ele tem o seu lado sobrenatural, pois quando se diz que tem esse contato com os mortos, está tendo contato com algo que não é imanente, que não é palpável. Esse é o principal ponto, né? E junto com a reencarnação que os espíritas seguem. E nós também temos, né, no Brasil, muitas religiões chamadas religiões afro-brasileiras, trazidas pelos escravos, quando vieram da África trabalhar aqui, não é? Foram escravizados e vieram trabalhar principalmente na zona rural. Esses escravos, eles já seguiam suas tradições religiosas lá na África e trouxeram com eles essas tradições. Chegando aqui, eles quiseram continuar, né, nas senzalas, onde era o lugar de moradia deles, ali nas fazendas, com essas práticas. Mas havia uma vigilância da Igreja Católica e também dos patrões, dos donos de engenho, né, dos donos de fazendas, não queriam que eles praticassem essas religiões. É por isso que eles fazem a associação com os santos católicos para poderem continuar praticando a religiosidade que seguiam. E de início nós temos como mais forte entre as religiões afro o candomblé, que se estabeleceu na Bahia, principalmente, mas hoje tem no Brasil todo. Candomblé, ele segue, né, algumas crenças, algumas doutrinas. Eles creem nos orixás, então eles têm vários orixás, um deles é Xangô,
tem também Oxalá, Iemanjá, entre outros. Todos esses orixás aí, eles associaram com santos católicos. E eles praticam, então, né, uma religião de tradição oral. Seus sacerdotes são mães e pais de santo. Essa substituição de sacerdotes, quando morre a mãe de santo, é familiar, ou o pai de santo, vai ser um filho, um neto, familiar. Cada terreiro tem a família que é responsável por aquele espaço que para eles é sagrado. E o candomblé, atualmente, ele tem buscado desassociar sua imagem do catolicismo e tem tirado de dentro dele alguns símbolos católicos. Nós também temos, dentro das religiões afro, a Umbanda, que é uma religião que nasce no Rio de Janeiro e que vai sincretizar, ou seja, pegar elementos do candomblé, do catolicismo popular e do espiritismo, pois a Umbanda crê na reencarnação, assim como o espiritismo. O seu fundador, ele esteve em contato com o espiritismo e quando ele leva, né, essa crença então para a Umbanda, e aí a Umbanda é uma mistura dessas três religiões. É muito forte no Rio de Janeiro, tá? Nos morros do Rio de Janeiro, nas comunidades se tem bastante representação da Umbanda. Há uma disputa de poder, né, entre a Umbanda e a Igreja Universal do Reino de Deus, que nasceu também dentro das comunidades lá na periferia, né, na zona norte do Rio de Janeiro, e que associou, né, trouxe muitos elementos da Umbanda para dentro dos seus cultos, mas hoje há praticamente uma guerra civil religiosa entre a IURD e a Umbanda no Rio de Janeiro. E as crenças da Umbanda, elas estão relacionadas à reencarnação, como eu já falei. Há também sacerdotes que são chamados de mestres. E a diferença da Umbanda é que ela também crê em alguns espíritos que são bem conhecidos até, não é? São bem populares entre a população brasileira, que são Preto Velho, que para eles é uma reencarnação, é uma dos escravos, né? Os escravos que morreram de maus tratos. A Pombagíria, que é a mais famosa, né? Que é bem conhecida também no meio popular. Tem o Caboclo das Sete Encruzilhadas, que é um índio, também que eles dizem que é um espírito. Então, esses aí não estão presentes no candomblé, estão presentes na Umbanda e são entidades também que eles fazem contato, segundo eles, né? São entidades e eles fazem contato com essas entidades. A Umbanda também está presente em vários estados brasileiros já e diferencia-se do candomblé por esses aspectos que eu já falei. Aqui no Rio Grande do Norte, Paraíba, aqui no Nordeste, nós temos um outro culto afro-brasileiro chamado Catimbó, Jurema, pois esse culto é diferenciado porque eles associam um elemento indígena que é a planta jurema, é uma árvore do sertão, quem mora no sertão já morou, conhece. Ela não morre na seca, ela fica verde, por isso é considerada uma planta sagrada para eles. E essa planta tem poderes medicinais e alucinógenos. A casca e a raiz dá um chá, é possível fazer um chá que é alucinógeno. A pessoa sai da dimensão racional para uma dimensão chamada de sobrenatural por eles. E é muito comum no Rio Grande do Norte e na Paraíba. Aí há um sincretismo da religião afro com o catolicismo e com as práticas religiosas dos índios, porque eram os índios tabajaras e potiguaras, tribos aqui, etnias provenientes aqui do Rio Grande do Norte e Paraíba, que praticavam rituais com o chá da jurema. Então criou-se a religião afro-brasileira
e indígena chamada Catimbó. Na próxima aula, nós vamos estudar sobre seitas emergentes no cristianismo, né, e religiões de nova era, que também são muito comuns aqui no Brasil, a presença dessas religiões. Nos encontramos na quarta e última aula. Deus os abençoe.